Fala pessoal! Bom, no vídeo anterior a gente estava dando uma olhada no UseState e como que a gente conseguiria gerenciar o estado de um Pokémon para fazer gerenciar o estado da nossa aplicação, né? O Pokémon selecionado e a listagem de Pokémons. Agora, nesse vídeo, nós vamos aprender uma nova hook, que é a hook de UseEffect, que nós utilizamos ela quando nós quisermos, entre aspas, trabalhar com um ciclo de vida da aplicação, podemos dizer assim de forma mais simplificada. Vamos entender um pouco como ela funciona e também vamos fazer uma requisição para uma API, que é a Poke API, para a gente conseguir popular nossa listagem aqui de forma mais autônoma, certo? Durante essa demonstração, nós vamos descobrir algumas técnicas novas aí que a gente vai aprendendo, beleza? Bora lá então. Bom, voltando para o nosso VS Code, só relembrando então o que a gente tinha aqui, nós tínhamos um estado aqui de array de strings para gerenciar todos os Pokémons, né, a listagem dos Pokémons. Tínhamos também uma string para gerenciar o Pokémon selecionado e a listagem dos Pokémons aqui na nossa Pokédex. O que iremos fazer agora é desmocar tudo isso daqui e fazer uma requisição de API, beleza? Bom, primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês, que é o tópico aqui principal nosso, é uma hook chamada UseEffect. E essa hook, ela tem uma sintaxe muito simples, muito parecida com o UseState, e a gente pode fazer dessa maneira assim, ó. Então, eu tenho aqui meus atalhos, que eu já expliquei para vocês, né? React Snippets é o nome do pacotinho, tá na descrição do vídeo se vocês quiserem. Então, vamos colocar aqui para a gente identificar o que está acontecendo, certo? Essa daqui é uma estrutura básica de uma hook de efeito, né? Uma UseEffect. E basicamente a gente consegue utilizar ela para fazer duas coisas muito importantes numa aplicação React. A primeira é gerenciar o ciclo de vida da aplicação e a segunda é a gente gerenciar eventos ou mudanças de estado que podem ocorrer. Eu sei que ficou meio confuso, mas calma lá que a gente vai ver isso acontecendo na prática, beleza? Bom, como é que funciona essa sintaxe aqui? Primeiramente a gente vai ter que fazer o import da nossa hook. No caso, eu vou importar ela aqui, vocês vão ver que ela vai aparecer ali no topo da nossa aplicação. Ó, fiz o import, ó, já importamos tanto a hooks de UseState quanto a hooks de UseEffect. Beleza? Como parâmetro, ela aceita primeiramente aqui, ó, no primeiro parâmetro uma função anônima, né? E depois aqui um array de variáveis. A gente vai chegar parte por parte. Vamos lá. Aqui dentro a gente tem a linha de código a ser executada, que é o efeito, e depois seguido do cleanup. Num primeiro momento, parece ser bastante coisa que essa hook faz, mas vamos destrinchar ela com calma aqui para a gente entender. E a gente vai, aos poucos, fazendo a mudança, entendendo como é que ela funciona, certo? Vou comentar esse código aqui por enquanto e vou deixar ele assim só para a gente brincar. Então, ó, uma hook, por essência de UseEffect, vamos começar a mexer com o ciclo de vida da aplicação, certo? Quando a gente declara uma hook de UseEffect e coloca o array aqui, o que a gente está falando para ela? Que a gente quer que ela se comporte baseada nesse array. Vamos lá. Para a gente gerenciar o ciclo de vida da aplicação, ou seja, essa hook, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ela vai ser executada toda vez que a aplicação for, ou melhor dizendo, o componente for instanciado. Vamos ver na prática isso daqui, ó. Eu vou colocar um alerta do meu UseEffect aqui. E aqui eu vou falar oi, certo? Pode ser qualquer coisa que a gente quiser. Pode até ver que ele já até disparou já aqui pra gente, porque o React ele faz o auto-reload automaticamente, certo? Então, ó, vou voltar aqui na minha página e vou apertar F5. Toda vez que eu apertar F5, a minha aplicação ela vai carregar e vai instanciar o meu componente chamado Pokédex. Quando eu fizer isso, consequentemente vai aparecer o alerta ali que a gente definiu na nossa hook. Olha que legal. Então, vamos revisar aqui. Ele identificou que tinha um UseEffect nesse componente, e então quando o componente for iniciado, ele pega o ciclo de vida seria o component did mount, né? Se a gente fosse fazer um comparativo com o React Class, né? Mas é basicamente assim, vamos para deixar mais simples. A aplicação foi iniciada, o componente foi instanciado, executa primeiramente o que está aqui todas as vezes. É legal a gente perceber também que não importa o que eu faça nessa aplicação, esse UseEffect ele nunca mais vai ser chamado novamente, a menos que esse componente seja instanciado de novo ou ocorra alguma coisa do tipo. Ó, podem ver que eu posso trocar o Pokémon selecionado e nada acontece.
A segunda coisa que a gente consegue fazer no UseEffect, eu vou deixar esse carinha aqui do jeito que ele está ainda. Vamos criar um outro. Igual o useState a gente pode ter vários. Então vamos remover esse código aqui e deixar ele assim, só printando um. Vamos trocar o nome aqui, falar o componente foi instanciado, certo? Seguindo aqui embaixo, ó, a gente vai começar a entender a segunda funcionalidade que ele oferece para a gente de um jeito bem legal e bem simples, que imaginem ele como se ele fosse um robozinho, vamos ser bem didático, um robozinho que ele fica identificando um estado, que pode ser qualquer coisa, e ao sofrer alterações naquele estado, ele executa o código que está aqui dentro. Então, na prática, o que a gente pode fazer? Ó? Olha que legal. Sempre que eu tiver um Pokémon selecionado, eu quero que eu quero que solte um alerta na minha tela do meu Pokémon selecionado. Olha que legal. Aqui o próprio VS Code ele vai ajudar a gente nisso, que ele fala, ó, Rect Hook UseEffect tem uma dependência que está faltando, que é o Selected Pokémon. Então, ou a gente inclui ela, ou a gente tira o array. O que a gente está falando aqui? Ó? Que eu quero que seja mostrado o Pokémon selecionado, e a gente vai pegar esse Selected de Pokémon, colocar dentro desse array, e isso daqui significa basicamente, toda vez que essa variável mudar, ele vai executar o código que está aqui dentro. Então, olha que legal. E é importante dizer que ele sempre executa a primeira vez, tá? Então, se a gente não quiser que ele renderize no primeiro render, a gente precisa colocar algum condicional aqui, que eu vou fazer isso. Então, eu não quero que esse cara execute se eu não tiver Pokémons. Então, eu vou fazer aqui um if, se eu não tiver Pokémons, retorna aqui para mim e nem continua no código abaixo. Ó, então, salvei, ele fez o auto-reload e apareceu aqui, ó, o componente foi instanciado. E podem ver que o UseEffect abaixo não executou, porque não tinha nenhum Pokémon mesmo, ele estava undefined, certo? E olha que legal. Vamos lembrar então, a gente tem uma listagem de Pokémons, de botões, e quando eu clicar nesse Pokémon, eu vou trocar o estado do Selected de Pokémon pelo valor que está sendo passado aqui. E agora a gente tem um observador, né, podemos chamar assim, que é uma hook, a UseEffect, que está olhando essa variável e ela identifica mudanças de estado que porventura vier a ter aqui. Ou seja, resumo da ópera, quando eu clicar aqui, vai alterar o estado dessa variável, ele vai identificar a mudança e executar o código que tiver aqui dentro. Então, se eu clicar no Pikachu, olha que legal, ele vai disparar um alerta para a gente escrito Pikachu. Se eu clicar no Pikachu de novo, ó, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque ele não identificou mudanças. Era Pikachu, troquei para Pikachu, então Pikachu com Pikachu continua a mesma coisa. Porém, se eu já for para o dito, ó, agora sim ele disparou o alerta. Se eu voltar para o Pikachu, ele dispara novamente. Então, ele sempre compara o estado anterior com o estado atual. Se teve modificações, né, se foi diferente alguma coisa, ele vai fazer a execução do código que tiver aqui. Aí pode ser qualquer coisa, né? Spoilerzinho, nós vamos utilizar essa hook de UseEffect para fazer chamadas na nossa API dos Pokémons. Vocês vão ver que legal que vai ficar. E a gente tem uma última sintaxe aqui que é legal da gente dar uma olhada, que ela é um pouco mais complexa, não é difícil de ser usada, mas ela é usada em situações muito específicas, que é o que a gente chama aqui de que a gente quer fazer o cleanup de algum estado, né? Ou de alguma chamada e tudo mais. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, que eu acho que é o jeito mais fácil da gente conseguir entender ela, mas não é uma coisa que nós vamos usar sempre. É bem raro até. Imagina que a gente está fazendo um aplicativo de chat como se fosse o WhatsApp e ao carregar a página, né, então aqui eu quero fazer a minha subscrição na nossa conversa. Né? Iniciei uma conversa com alguém, eu quero me inscrever naquele tópico e conseguir ficar recebendo as modificações que tiverem naquela conversa, né? Mas somente quando eu tiver com aquela tela selecionada. O que eu vou escrever aqui é meramente ilustrativo, tá? Então, é mais para fins didáticos. Então, vamos supor que eu tivesse um chat.subscribe no tópico X e beleza. Ou seja, quando esse componente for iniciado, eu vou me inscrever nesse tópico aqui desse chat. Porém, quando eu fechasse, vamos supor assim, eu estou com a janelinha do WhatsApp aberta. Quando eu fechar aquela janelinha, eu não quero mais receber mensagem. Por quê? Primeiro, eu posso economizar a banda do servidor. E segundo, que pode ficar aplicação pesada, né? Imagine eu abrir 10 janelas e ficar ouvindo mensagens de todo mundo. Então, eu posso colocar um efeito que a gente chama de cleanup aqui,
para fazer a limpeza dessa subscribe. Ou seja, quando esse componente for, entre aspas, desinstanciado, a gente chama um método que chama unsubscribe do método x, da variável x, né? Então, primeiro a gente escreve nele e depois a gente faz a limpeza, né? Por exemplo, eu não preciso mais desse cara. Então, posso me desinscrever daquele tópico. Esse return aqui, para a maioria, mas a maioria absoluta dos códigos que a gente precisa, nós nem vamos preocupar, tá? 95%, 98%, 83% da nossa aplicação, ela vai utilizar somente a parte de cima aqui, isso vai ser o suficiente. Você vai precisar usar esse cleanup em casos muito específicos, geralmente que ele envolva subscrição em alguma coisa e tudo mais. Ou precise, vamos dizer assim, precise executar alguma ação depois que esse componente não existir mais. Daí você utiliza o cleanup, certo? Mas por enquanto, né, nem vamos preocupar com ele agora. Bom, então o que a gente sabe aqui? Que useEffect com array vazio, basicamente é para a gente executar somente no início, na hora que esse componente for instanciado. E useEffect como uma variável dentro do array, ele fica observando a variável e sempre que tiver alterações, ele vai fazer a execução do que tiver aqui dentro. Agora, com essas informações, o que a gente consegue fazer? Vamos desmocar, né? Vamos tirar esses pokémons mocados daqui e vamos usar dados reais mesmo. Para isso, a gente vai usar o que a gente chama de Poke API. Vocês já devem ter visto aí por aí na internet, né? Ela é bem famosa, ela é pública, então vocês conseguem replicar esse evento aqui no computador de vocês. E aqui é uma coisa legal que na vida de desenvolvedor, provavelmente a gente vai ler e escrever muitas documentações relacionadas à API. E é legal a gente entender como que ela é organizada, como que a gente faz a leitura de uma API para poder usar numa aplicação real. Que basicamente em todo o projeto React você vai consumir dados de algum lugar, né? Via API na maioria das vezes. Então, se vocês lerem essa documentação toda, a gente vai descobrir que a gente consegue chamar um Pokémon, qualquer um que seja, e passando algumas coisinhas para eles, ó. Por exemplo, características e tudo mais. E vamos lá, fazer o mais simples possível. Ó, eu vou abrir aqui no próprio navegador, vocês vão ver que vai funcionar daqui direto mesmo. Então, se eu passar... Opa, eu acho que eu errei a rota, se eu não me engano é /Pokémon. Aí, ó, olha que legal. Se eu passar aqui na minha URL o pokeapi.co/api/v2/Pokémon e o nome, ó, vejam bem, o nome do Pokémon selecionado, olha o que vai acontecer. Ele vai retornar absolutamente toda aquela informação daquele Pokémon. E a gente também tem um endpoint para fazer a listagem desses Pokémons. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que eu acho que é o /Pokémons, talvez. Vamos dar uma olhada. Eu vou chutar essa daqui, mas se a gente lesse na API, provavelmente a gente ia descobrir. Eu acho que só /Pokémon vai ser o suficiente. Olha que legal. Ele retornou alguns aqui pra gente, ó. Não retornou muitos, tá vendo? Retornou poucos, mas a gente pode começar com isso aqui. Então, ele retorna duas coisas, ó. O nome do Pokémon e depois a URL que ele está selecionado, certo? E o que isso daqui significa para o nosso projetinho? Bom, a gente tem um endpoint em que ele vai trazer todos os detalhes do Pokémon e outro que vai trazer as listagens do Pokémon. Se a gente lembrasse o nosso layout aqui, é exatamente o que a gente precisa, né? A listagem e os detalhes de cada um dos Pokémons, certo? Bom, vamos lá então. Primeiramente, vamos desmocar a listagem de Pokémons, que é esse endpoint aqui, ó. Olha que legal. Então, vou copiar ele aqui. E agora, só fazer uma observação. A gente vai começar simples, só para entender a lógica. Conforme a gente for avançando no projeto, a gente vai refatorando a nossa aplicação para que a gente adote as melhores práticas e os melhores métodos aqui para a nossa aplicação ficar organizada, certo? Então, vamos sacrificar um pouco a qualidade do nosso código para fins didáticos e posteriormente a gente volta refatorando ela conforme as aulas forem passando, beleza? Para fazer isso daqui, eu vou instalar uma bibliotecazinha chamada Axios, que é a mais famosa para a gente mexer com requisições de API, certo? Então, se vocês abrirem o Google aqui, o nosso pai Google, e vierem aqui, vocês vão achar essa libzinha de Axios, que a gente vai fazer a instalação dela. E nada mais é que muito simples, yarn add Axios. Foi exatamente o que eu digitei aqui em cima. Beleza? E ele instalou as dependências do Axios aqui pra gente.
Se vocês derem uma olhadinha no package.json do projeto, vocês vão ver até que surgiu uma nova aqui, ó, Axios na versão 0.21. Beleza? E o Axios, por essência, o que ele faz? Ele faz requisições de REST API. Então ele faz requisições GET, POST, PUT, PET e DELETE. Claro que ele faz mais coisa também, mas por essência é isso. E como é que funciona? Ó, primeiro a gente chama um axios.get, passa a URL que a gente quer e os parâmetros de rota que a gente tem. E isso daqui é o que a gente chama de promise. Logo em sequência, uma promise ela tem que ser resolvida e ela tem a variável de retorno, a parte se der erro e a função de finalização dela. Vamos implementar isso daqui na prática e entender como é que funciona. Certo? Lembrando que a gente está fazendo no modo didático e nós vamos refatorando isso daqui conforme a nossa aplicação for evoluindo. Então, o que eu quero fazer? Ó, vamos pensar. Quando carregar a minha Pokédex, eu quero trazer a listagem de Pokémons. Certo? Bom, vamos lá. Olha o que eu disse bem. Quando carregar a minha aplicação. Bom, pelo que eu acabei de falar, se a gente quiser executar alguma ação que sempre que a aplicação seja instanciada e somente naquele momento a gente execute um código, nós podemos colocar dentro de useEffect com um arrayzinho vazio. Ou seja, eu posso colocar aqui axios.get. Lembrando que eu não estou tirando isso do além, né? Eu estou dando uma olhadinha na nossa documentação aqui para a gente fazer uma request de get. Então, axios.get, ele vai dar erro porque, ó, não, ele já até importou. E agora a gente vai abrir os nossos parênteses e vamos ver o primeiro parâmetro aqui que ele solicita para nós, que vai ser o parâmetro de string, ó, que é o URL. Bom, como a gente já fez o nosso teste no próprio navegador anteriormente, a gente sabe que o endpoint para fazer a listagem dos Pokémons é esse aqui, ó, API/v2/Pokémon. E podemos simplesmente colocar aqui, ó. E isso daqui vai ser simplesmente o suficiente para a gente já startar e já ter a nossa listagem, entre aspas, automática, certo? Aqui a gente vai colocar o resultado da nossa função, usando o then, né, já que isso é uma promise. E aqui, ó, se a gente der uma olhada bem, ó, ele tem o value, que é do tipo AxisResponse do tipo N. Tipos N's em TypeScript não é uma coisa muito legal, mas como eu disse anteriormente, a gente vai fazendo um refactorzinho conforme o projeto for avançando, beleza? Aqui eu vou chamar simplesmente de response e só para a gente validar, eu vou dar um console log nessa response aqui que o Axios está retornando para a gente. Olha que legal. Então, toda vez que a aplicação iniciar, ele vai executar esse código aqui e, por consequência, vai executar a função de bater na API do Pokémon, pegar a resposta da listagem de Pokémons e colocar no console para a gente. Vamos ver se isso daqui está funcionando? Vamos apertar F12 aqui ou botão direito no inspecionar. Vamos abrir a nossa abinha de console aqui na lateral. Vamos dar um maisinho aqui. E olha que legal, Object. Olha aqui a nossa resposta da nossa API. Olha que show. A gente já tem aqui, ó, um boilerplate, que isso daqui é o Axios que retorna para a gente. Então a gente consegue ver se a requisição ela teve 200, é que ela teve sucesso ou não. Se os headers que foram utilizados, as configs, mas o que importa para a gente mesmo é que está dentro de data, ó, o nosso resultado. Então ele fala que isso daqui é um evento de paginação, a gente comenta disso em outro tópico, e ele traz para a gente 20 Pokémons, que é o que a gente consegue já fazer a nossa listagem. E olha que legal, os Pokémons, eles têm a interface de nome e URL, certo? E aparentemente aqui, pelo que eu pude ver, eles estão ordenados por IDs, né? Então vamos lá, vamos tirar esse mockzinho aqui e vamos transformar nos resultados que a gente recebeu da API para ficar show de bola. Agora a gente já vai começar a conciliar o useEffect com o useState. Então, olha que legal. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou tirar esse array mocado, que a gente não vai mais usar ele para nada, e vou falar que quando a aplicação iniciar, a minha lista de Pokémons, ela vai começar com um array vazio. Logo, vou salvar e voltar para cá, e eu não tenho Pokémons disponíveis aqui para gente. Até aí tudo em ordem, certo? Porque a lista está vazia. Aí, quando eu fizer o get da minha API e trazer a listagem de Pokémons, eu quero atualizar a minha lista de selected de Pokémon para cá. Olha que legal o que a gente pode fazer então. Em vez da gente simplesmente dar um console.log, a gente vai falar assim que peguei a variável errada. Que os nossos Pokémons no plural,
A gente vai alterar essa variável aqui. Eles vão ser a nossa response.data. Olha que show. Será que isso daqui vai funcionar de primeira? Vamos testar. Opa, já deu um erro já. O que será que está acontecendo aqui, ó? Pokemons.map is not a function. Vamos entender o que está acontecendo. Esse cara aqui, ele está retornando um Axis Response do tipo N. Por quê? Porque a gente não informou o Axis o que está retornando aqui, né? Qual que é a interface de retorno. Por enquanto a gente nem vai mexer com isso mesmo, tá? Mas se a gente olhar no nosso console log, e claro, agora não vai funcionar porque deu erro, mas vamos tirar. Vamos voltar no que estava antes, só para a gente lembrar. E ó, ele retorna para a gente uma data, e dentro dessa data ele tem essa estrutura aqui, que tem o results. E dentro do results ele vai ter um name e um URL. Então a gente vai precisar colocar aqui o nosso estado vai ser response.data.results. Certo? Vamos ver o que vai acontecer. E beleza, olha que a primeira coisa que aconteceu aqui, ó. É aquele erro que eu comentei com vocês, né? O objeto não é um tipo válido de React Childs, né? Ele encontrou um name URL, que é exatamente isso aqui, e ele esperava receber alguma coisa que não fosse um objeto. O que aconteceu? Vamos entender. A gente está falando que a nossa listagem de Pokémons agora vai ser esse array. E esse array aqui, ó, vejam bem, a gente está utilizando o nosso array como um array de string e não um array de objetos. Então a gente vai atualizar a nossa interface para que isso faça mais sentido, beleza? Então, ó, vamos lá então. Eu vou criar uma interface aqui, lembrando que a gente vai refatorar esse código depois, bem importante. E eu vou chamar aqui de Pokémon List Get. Pokémon List Interface, acho que é o suficiente. Beleza? E aqui na nossa interface eu vou colocar que ele retorna um name e uma URL para a gente. Então eu vou falar que isso daqui retorna do tipo name, que vai ser do tipo string, e uma URL que vai ser do tipo string também. É isso, né? Certinho. Beleza? E agora eu vou falar que esse meu Pokémons, o que vai acontecer? Pokémons aqui em cima. Ele vai ser um array de Pokémon List Interface, que vai ter um name e uma URL. E olha que legal, o próprio TypeScript, ele já avisou a gente aqui que aqui tá com pau. Ó, ele tá falando assim, olha cara, você tá falando para dar um set select de Pokémon, que eu espero que seja uma string ou um undefined, mas na real, você tá me passando um Pokémon List Interface, no singular. Reparem bem a diferença, tá? Aqui tá no plural, e sem uma arrays a gente usa no singular. Bom, já tivemos pau. Primeira coisa, a gente vai ter que refatorar a nossa aplicação para que o Pokémon selecionado também, ele seja do Pokémon List Interface, no singular, vejam bem que não é um array, é um único, ou ele seja um do tipo, é isso aí, né, do tipo singular. E olha aqui já deu uma mudançazinha boa. Vamos salvar e vai estourar mais um erro na tela aqui pra gente. Ó, ele ainda tá dando pau, que tá mostrando aqui que ele tá renderizando um objeto de name URL e não um children do React válido, né? Por quê? Porque ó, se a gente passar o mouse em cima desse Pokémon, ele vai ser o Pokémon List Interface. E lembra que eu comentei com vocês que a gente não consegue renderizar objetos aqui no React? Então, se a gente colocar o nosso ponto, olha que legal, ele já vai mostrar as interfaces que a gente tem disponíveis, no caso o name e a URL. Então vou passar o Pokémon.name aqui. Olha que legal. Os nossos Pokémons, os botõezinhos que estão aparecendo são exatamente os que estão aqui na resposta da nossa Poke API, ou seja, desmocamos a aplicação. Quando eu clicar no Pokémon, em vez de eu passar o nome dele, eu passo a referência, né, o objeto Pokémon inteiro. Ele atualiza o meu estado do Pokémon selecionado. Esse useEffect continua aqui. E o Pokémon selecionado, ó, ele vai aparecer o Select Pokémon. Isso daqui daria erro. Então a gente vai ter que colocar o ponto name. E reparem bem que ele até colocou automático aqui para mim um ponto de interrogação. Porque no TypeScript eu posso como eu não posso ter um nome selecionado. Então isso daqui vai garantir que a minha aplicação não quebre. Certo? Então salvei aqui e vamos ver se vai dar certo. Bom, Ivysaur. Olha que legal. Ele já executou o nosso useEffect, porque ele identificou que teve um Pokémon selecionado. Para cada um deles, eles vai executar um alerta diferente. Deixa eu só comentar aqui para a gente brincar. E comentei aqui. E vamos lá. Ó, posso simplesmente trocar quantos eu quiser, de forma autônoma aqui agora.
sem dados mocados, sem nada. Isso daqui já está vindo de uma API e a gente está conciliando duas hooks. Primeiro para gerenciar os estados e a segunda para gerenciar o ciclo de vida da aplicação. Que a gente também faz uma request e salva o resultado dessa request num estado que é o use state. E assim a gente consegue ter a nossa aplicação. Ó, cada vez, apesar do layout estar distante, a gente se aproxima mais dessa estrutura aqui. Agora a gente já tem uma lista de pokémons de verdade e depois a gente já tem o Pokémon selecionado também. Uma coisa legal aqui da gente perceber é que o Pokémon selecionado ele não tem o conteúdo necessário que a gente precisa, ó, reparem bem, para que nós conseguimos fazer a amostragem de dados, né? Por exemplo, aqui a gente tem muitas informações a respeito de um Pokémon. E isso daqui não é o suficiente para a gente mostrar todas essas informações. Por isso mesmo que a API ela disponibiliza um endpoint para a gente, que se a gente bater no /Pokémon o nome dele ou o ID, no caso a gente tem os dois, ele vai retornar toda ele vai retornar toda essa interface aqui, que é todo esse contrato de dados com informações específicas do Pokémon. E é isso mesmo que a gente vai fazer. Então, olha que legal. De forma muito simples, a gente vai fazer que quando tiver um Pokémon selecionado, nós vamos clicar num botão, ele vai selecionar um Pokémon, identificar que teve a mudança e carregar as informações desse Pokémon para cá. E isso tudo vai acontecer de forma extremamente simples. Olha que legal. Primeiramente, eu acho que eu vou criar uma funçãozinha, só para a gente deixar mais fácil. Então, eu vou falar assim, ó, get details from Pokémon. Vamos criar aqui, onde ele vai receber um Pokémon do tipo, reparem bem que agora eu vou começar a tipar bastante as coisas, do tipo Pokémon List Interface, que, importante dizer que essa função ela vai ser uma função do tipo assíncrona, certo? Então o que ela vai fazer? Ó? Ela vai bater no nosso Axios e vai fazer quase a mesma coisa aqui pra gente. Ó. Quase, muito parecido. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso daqui, depois a gente refatora. Vamos manter simples e depois a gente faz uma só de refatorar. Pera aí, vamos lá. Não vamos complicar muito agora não. Vamos focar no que importa. Então, ó, o que a gente já tem? A gente já tem uma hook para identificar a mudança de Pokémons. Vamos fazer ele carregar os detalhes do Pokémon aqui dentro. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Sempre que um Pokémon for trocado, né, selecionado diferente, ele vai executar essa hook e, consequentemente, ele vai bater na API da Pokédex para que a gente consiga trazer as informações daquele Pokémon. E olha que legal. Aqui a gente vai usar uma funçãozinha do JavaScript que chama TemplateString, onde a gente consegue passar essa aspas invertida. E ao a gente passar as aspas invertidas, a gente consegue usar o TemplateString. E, bom, vocês concordam para mim que essa variável aqui ela guarda todas as alterações que tiveram do Pokémon. Logo, eu consigo pegar o nome dele por aqui. Então, olha que legal. Toda vez que o Pokémon for modificado, eu vou bater nessa URL com o Pokémon modificado e trazer uma resposta aqui para mim. Então, vamos só confirmar qual que é a URL, que é /Pokémon o nome dele. Então, simplesmente a gente vem aqui, ó, /Pokémon o nome. Certinho? Sempre que tiver uma mudança, ele vai executar isso aqui e a gente já tem o nome dele por causa do nosso objetinho. E depois, eu acho que eu vou criar uma outra variável de state agora, só para a gente gerenciar o que eu vou chamar de details, né? Que é todas as informações referentes àquele Pokémon. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar esse carinha aqui e vamos colocar para cá. E vamos chamar aqui, ó, de Select Pokémon Details. Acho que por enquanto pode ser um nome interessante para a gente. Como eu não sei qual vai ser a interface, porque, tá, beleza. Essa interface aqui foi fácil da gente mapear, porque ela tinha name e URL. Essa Pokémon List Interface. E essa aqui agora, que tem tudo isso de informação, a gente vai ter que fazer tudo isso na mão? Eu acho que não. Temos um truquezinho aqui embaixo da manga, mas vai ficar para uma próxima aula, certo? Por enquanto, a gente vai falar que isso daqui é do tipo N. É importante que a gente vai ter que refatorar isso daqui. Não é legal a gente utilizar desse jeito. E pode ser tanto N quanto undefined, igual de cima. E quando inicia a aplicação,
ter undefined, né? Porque eu não tenho nenhum detalhe de nenhum Pokémon selecionado ainda. Mas olha que legal, o que a gente vai fazer? Quando a gente carregar o nome do Pokémon, eu vou atualizar o estado do set selected Pokémon Details, passando response.data. Só vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona esse contratinho de dados. Que ele não tem nenhum tipo de results, certo? Só o ponto .data. Então, response.data. E, teoricamente, ao carregar esse endpoint, ele vai chamar o nosso Pokémon Details. E aqui no Pokémon Details, eu vou printar qualquer coisinha aqui na tela aqui pra gente, usando uma estratégiazinha que chama json.stringify. Passando o nosso objeto, undefined 2. Isso daqui é para a gente renderizar objetos, tá? Que ele vai transformar isso daqui numa string zona. E vamos ver se isso daqui está funcionando ou não. Ó, não tem nenhum Pokémon selecionado. Eu vou até abrir a nossa abinha de network aqui para a gente acompanhar o que está acontecendo. Ó. Vou dar um F5 e clicar em Fetch XHR. Ó. Quando eu dei um F5, ó, primeiramente ele carregou a listagem dos Pokémons, que é o que está sendo exibido nos botões. Agora, quando eu clicar num Pokémon específico, o que é para acontecer? Ele identificar que a gente teve um selected Pokémon alterado, cair nesse use effect, chamar a API novamente, passando o nome do Pokémon que foi modificado e colocar os detalhes do Pokémon dentro desse estado, que por consequência está sendo renderizado embaixo do Pokémon selecionado. Vamos ver se deu certo? Então, cliquei aqui, olha que legal. Cliquei no Pokémon, identificou a mudança de estado, fez a chamada para a API identificou a mudança, trouxe aqui para a gente todas as informações que ele chama de características de um Pokémon e a gente já está exibindo aqui. Então, ó, por exemplo, aqui a gente está no Butterfree. Vamos trocar para o Charmander. Olha que legal, podem ver até que ele já muda aqui, ó. Por exemplo, ó, o Blaze. Vamos colocar num Bulbasauro. Ó, e já troca para Overgrow e por aí vai. Certo? Então, ó, podem até ver que ele está fazendo as chamadas aqui na lateral. Ó, conforme eu vou clicando, ó, ele vai fazendo as chamadinhas aqui pra gente. E, basicamente, se a gente pensar bem, não está estilizado, mas, cara, a gente já tem a nossa Pokédex funcionando. A gente já faz a listagem dos Pokémons e consegue exibir os detalhes dele. Agora a gente começa a trabalhar um pouco mais no visual e também a gente começa a fazer o refactor da nossa aplicação. Porque, claro, nós não vamos deixar ela desse jeito, né? A gente vai começar a estruturar e refatorar ela sempre pensando em escalabilidade futura. Beleza? Mas, para essa aula aqui, eu acho que isso daqui é o legal da gente entender e isso daqui é muito bacana e resolve... O UseEffect com o UseState resolve muito, mas muito no React. Só com esses dois aqui a gente consegue fazer muita, mas muita coisa. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e vão para a próxima aula aí que já está disponível para vocês. Beleza? Tchau, tchau.